Agora sim, definitivo, podcast 45 minutos no ar, noite de sexta-feira, 6 de junho de 2025. Diria que esse é um programa plantão, inevitável, até porque a gente já vem acompanhando nos últimos dias, tem feito programas nos últimos dias, recorte de lives, com essa mudança, terceira mudança do esporte, na verdade, segunda mudança do esporte, no seu comando técnico nessa temporada e dentro da Série A, tá? Diria que fomos surpreendidos, não exatamente com a demissão de Antônio Oliveira, mas com a demissão depois de tantas certezas dadas pelo presidente, pelo novo executivo de futebol. Veio então de forma surpreendente aquela demissão de Antônio Oliveira, e a partir dali começamos a mergulhar das possibilidades, dos caminhos que o esporte teria pela frente. Já naquela primeira noite, Cauê e Cássio, colocamos 4 fotos na tela: a foto de Daniel Paulista, a foto de Jair Ventura, de Mariano Sosso e de Fábio Carilli. Por que escolhemos aquelas 4 fotos? Existia já um rumor, praticamente desde a demissão de Antônio Oliveira, o primeiro nome que ganhou força foi do Daniel Paulista, então era natural que a foto dele tivesse ali. Como a gente sabia que pós-demissão de Pepa, o Sport tinha tido uma primeira conversa com o Jair Ventura e também tinha considerado Fábio Carilli, nós trouxemos as 2 fotos também de Ventura e de Carilli. Mariano Sosso a gente colocou para compor muito por um desejo e uma visão que existe na bolha que nos acompanha, mas a gente sabia, isso foi dito no ar, que a chance do Sport fazer uma investida real em Sosso era muito pequena, o nome em nenhum momento foi para a mesa do Sport. Naquela mesma noite, durante o programa, o status de Jair Ventura mudou. Eu tive a confirmação de que o Sport, entre a abertura do programa e a continuidade do programa, o Sport acabava de fazer ali o primeiro contato com o Jair Ventura. Desde então foram cerca de 48 horas em que apenas 2 nomes realmente foram negociados e foram considerados pelo Sport: o de Jair Ventura e o de Daniel Paulista. Tá? A gente vai, daqui a pouco, trazer detalhes de como foi essa negociação. Eu estou apenas dando uma ordem cronológica dos acontecimentos. Mas a verdade é que no final da tarde dessa sexta-feira, eu recebi a notícia, também foi divulgada por Vene Casagrande, mais ou menos no mesmo horário, por parte do staff de Jair Ventura, de que as negociações estavam, de uma vez por todas, encerradas. Tá? Daqui a pouco eu vou detalhar o que levou a esse ponto final da negociação com o Jair Ventura, que me parecia a opção número 1 do Sport. Ainda que Jair e Daniel, as 2 negociações aconteceram simultânea e paralelamente. Tá? Com a negativa de Jair Ventura, o ponto final da negociação, tudo ficou canalizado para Daniel Paulista e não demorou basicamente nada para as notícias começarem a surgir e vir a confirmação por parte de uma nota oficial do próprio Remo, né, que Daniel havia sido desligado do clube para acertar seu retorno ao esporte. Tá? Então, antes de trazer a tela da negociação, Márcio, eu não vou detalhar isso agora, vamos voltar ali para a tela principal, para que Cauê e Cássio tragam suas primeiras impressões. Eu apenas fiz aqui a ordem cronológica, depois que Cauê e Cássio trouxerem suas impressões iniciais sobre Daniel, aí eu volto e eu prometo que eu vou detalhar o que eu puder detalhar e o que eu souber também sobre os bastidores dessa dupla negociação que resultou, tá, no retorno de Daniel. Cássio, queria tua visão
como você recebe a notícia de que o Sport vai para essa missão que beira o impossível da Série A? Nenhuma equipe até hoje conseguiu evitar o rebaixamento, tendo largado com 3 pontos em 11 jogos. Mas são 27 rodadas, muito jogo pela frente. Queria saber como é que você recebe o nome de Daniel Paulista para assumir essa missão ingrata de tentar salvar o Sport nessa temporada, Cássio. Fred, você foi muito certeiro, né, nesses últimos dias aí sobre os nomes que estariam à frente desse processo, de como estaria tá avançando a questão. Pela colocação do Avaí, talvez pelo potencial do Avaí, também nesse momento, posso estar enganado, eu achava que a saída de Jair Ventura pudesse ser algo mais fácil do que a de Daniel. Daniel, como o próprio Remo colocou na nota, a gente está fazendo uma live sem o Sport oficializar, mas o Remo oficializou pelo Sport, né? Assim, o Remo disse tudo, disse quando começou a conversa, que teve multa, quem é que vai, disse. O Remo assim, oficializou a parada toda, muito bom, inclusive. Mas assim, está muito competitivo na Série B, como quem vem acompanhando, a gente vem fazendo o raio-x da Série B, está no nosso feed aí, e o Remo vem sendo um time muito competitivo, estava invicto, detalhe, perdeu, Daniel Paulista sai depois da primeira derrota que o Remo sofre na Série B, tá? Eles foram na 10ª rodada, o Remo foi o último time a sofrer uma derrota, e ainda assim foi um jogo contra o CRB, que é outro candidato forte ao acesso. Então era um trabalho bom, apesar de curto, foram 14 jogos, e o tempo suficiente para ele ganhar o Campeonato Paraense, né? Assim, ainda teve isso. Lá ele conseguiu 7 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, ou seja, só tinha uma derrota nos 13 jogos anteriores, que eu acho que foi para o Paysandu, tá? É porque cada um ganhou um jogo da final do Campeonato Paraense, eu acho que é isso mesmo, ele perde um jogo do Paysandu, um dos jogos da final, embora o Remo tenha vencido depois nos pênaltis, e esse jogo para o CRB. Então, essa condição do Remo na disputa e o Remo se valorizando. Detalhe, o Remo perde em pouquíssimo tempo. O Executivo de Futebol foi para Fortaleza com multa, papelinho, e 900, e agora Daniel com multa por cerca de 500 mil, está se falando, seria mais ou menos esse valor. 1.400.000 de multa, sem que nenhum centavo vindo de jogador, mas de treinador e executivo. Isso é raro, né? Mas assim, tomara que o Remo reencontre e não saia do trilho, porque de fato perde 2 peças importantes dessa engrenagem. A escolha de Daniel, Fred, eu estou indo por esse caminho por quê? Porque me parecia haver uma estabilidade ali, tá? Dizer, eu estou com um cenário estável num clube que pode ser competitivo e se Daniel consegue o acesso pelo Remo, seria um trabalho para passar anos sustentando o nome dele no mercado. O futebol paraense não joga há 21 anos a Série A. O Remo não joga há 25. E como eu já falei algumas vezes, e ainda assim, sendo 2 jogos da Copa João Avelange, que não joga, curiosamente, contra o Sport na fase final e 8ª de final. Se você considerar o Campeonato Brasileiro clássico, deixa da Copa de João Avelange, que ela teve 100 times, né? Mas se você deixar de lado, a última vez do Remo foi em 94. De repente, colocar 31 anos depois desse time. Estou dizendo que colocaria não, mas era um candidato a colocar, e se isso acontece, colocaria o nome dele no mercado durante muito tempo. Eu imagino que ele deve ter ponderado o seguinte: tá, e se eu salvar o Sport? Quanto tempo de mercado? Quanto tempo no mercado eu coloco? Eu acho que é muito mais difícil. A questão ele fez essa aposta, mas é muito. Se ele consegue subir o Remo ou permanecer o Sport, ele colocaria o nome dele no mercado de forma muito forte. Mas ele fez a escolha que ele fez é por uma missão muito mais difícil. E daí eu vou para o segundo ponto, que é o seguinte: para Daniel Paulista, e isso também valeria para Jair Ventura. Para os dois. Então, isso não é só. Qualquer um que assumisse o Sport. Mas que tivesse nessa situação de estar. O Avaí está em 8º lugar na Série B, começou a rodada assim, mas é aquele 8º lugar, como a gente vem falando no raio-x, achatado, 1 ponto do G4. Está muito achatada a competição. Então, não pega a colocação. Veja que o time está brigando pelas primeiras colocações. Serão 27 rodadas. Você está oferecendo um clube que está com maior cara de rebaixado, mas você está oferecendo basicamente o Campeonato Brasileiro para jogar. Você não está oferecendo, como o próprio Daniel Paulista já teve, as últimas 7 e 8 rodadas, de 2016 e 2017. Ele teve as 2. Essa vai ser a 4ª passagem de Daniel Paulista. A primeira, isso como treinador efetivo. Ele teve, se não me engano, um jogo como auxiliar técnico em 2015, mas como treinador ele assume ele na reta final de 16
não é efetivado em 17 e vai ser só no final de 17 vai ser efetivado para o brasileiro e salva de novo. E detalhe, em 2017 e em 16 salvou e ainda pegou a vaga na Sul-Americana. Ainda Isso. salvou. Cássio, a gente tá com as 3 telas, tá? Para mostrar daqui a pouco aqui. Não, eu não de vou nem, cada passagem do Daniel do Esporte. Só para dizer que detalhadamente a gente vai ter. Pronto, eu não vou nem detalhar as passagens, só estou dizendo esses momentos, a diferença entre elas. E a de 2020, porque essas são de reta final, e a de 2020, ele teve o início do brasileiro. Daniel Paulista foi o Pepa, que teve o Pernambucano, que não foi bem. Pepa foi campeão pernambucano, mas não foi bem no Pernambucano, tá? A gente diz assim, perdeu do Santa Cruz, perdeu do Náutico, perdeu do Retrô, assim, a campanha teve dificuldade para passar nas quartas de final, teve uma semifinal muito boa, dominou o Santa Cruz na semifinal, mas o Pernambucano não foi um bom Pernambucano. Para o investimento do esporte, naturalmente. Mas liderou a primeira fase, só dizendo assim, considerando que o esporte deveria ter passeado na competição. Daniel Paulista nem isso, assim, é o Pernambucano de 2020, ele treina o Pernambucano em 2020, né? Acho que treina e começa o brasileiro e o esporte, na verdade, foi mal no Pernambucano, é que ele vai para o hexagonal o quadrangular do rebaixamento, né? Eu tô enganado, mas acho que foi isso mesmo. E ali foram apenas 5 rodadas, ou seja, ele foi o Pepa, o cara que começa o brasileiro. E ali ele teve os mesmos problemas de Pepa que a gente pode detalhar mais para frente. Ou seja, se você juntar as passagens de Daniel em 2016, 2017 e 2020 pelo esporte, é um pouco, mais ou menos a metade, Fred, de tudo que ele vai ter agora em 2025. A gente não pode ignorar que para o profissional ele terá 27 rodadas, e se ele não tiver as 27 rodadas, ele vai ter ele vai ter o que Antônio Oliveira teve e o que Pepa teve. Todos os salários até o fim do ano. Já ficou claro que ele não vai ser menos do que isso, né? Assim, ou seja, se ele não tivesse esses 27 rodadas, ele vai ganhar o que ele ganharia pelas 27 sem precisar. Se Daniel Paulista fizer uma campanha digna e o esporte cair, ele significa que ele já aumentou muito o rendimento do time. Esse é o ponto. O esporte pode até cair, Fred. Mas para Daniel Paulista vai dizer o seguinte, esse time ele está chegando no time que tem 9% de aproveitamento. 9. 3 pontos de 33 disputados. Literalmente, a pior campanha da história nesse recorte no pontos corridos. Nesse modelo com 20 clubes em vigor desde 2006 na primeira divisão, ninguém, juntando 400 campanhas, inclusive o próprio esporte com outras campanhas, o Flamengo com 20 campanhas desse jogo às 20, né? O São Paulo, enfim, juntando todo mundo, ninguém, mas juntando também Barueri, juntando Ipatinga, o América de Natal, o Náutico 2013, o América de Natal 2007, a Chapecoense de 21, que é a pior campanha final, juntando todo mundo, ninguém nunca tinha somado apenas 3 pontos. Se ele pega um time tão caótico assim e deixa com um resultado final digno, para ele vai dizer, meu irmão, pegou um time na merda e conseguiu fazer alguma coisa, mesmo que para o clube não tenha sido suficiente, o clube tenha sido rebaixado. Então, para Daniel Paulista, eu acho que ele tem 2 estágios para sair vencedor nessa troca. É como se fosse o standard, né? É o standard. É time terminar com 35 pontos, 37 pontos, 39, sei lá, a 5, 6 pontos do 16º, ou seja, não tirou muito, mas todo mundo tá achando que o Sport vai ser a pior campanha, porque o Sport tá caminhando para ser a pior campanha da história. De repente o cara tá lá fazendo 35 pontos, sei lá, 38 pontos. E o modo full, que seria uma escapada num nível que ninguém nunca viu. A gente fala do Ceará, mas a do Ceará é um maior exemplo. Essa agora superaria a do Ceará, se o Sport salva a partir de agora. Seria, assim como é a pior campanha da história, seria a maior salvação da história. Então seria ele ganhar de forma geral. Só que eu acho que ele nem precisa disso, repito. O modo standard eu acho que já terminaria valorizado. E aí seria aquela valorização, Fred, que a gente avalia da seguinte forma: é uma valorização dentro do trabalho de Série A. Então, para o profissional Daniel Paulista, a troca dele é muito arriscada. A gente sempre tenta se colocar um pouco no lugar, né? Eu sou mais conservador, não sei se eu acho que eu teria feito essa troca, não, mas eu imagino até que ele deu uma declaração, enfim, que ele obviamente, que acho que ele vai ser questionado sobre isso, e ele justifique, mas até que justifique, a minha impressão é que ele disse, eu não vou abrir mão de 27 rodadas de Série A, independentemente do resultado final ser inglório. Porque se eu fizer alguma coisa aqui, todo mundo vai perceber. Porque Série A todo mundo assiste. Série B, você pode subir com o Remo, mas você tem que... Ainda as pessoas precisam lembrar que você está subindo, sabe? Na Série A, não. O trabalho, ele se impõe.
Cauê, queria a tua visão sobre o nome Daniel Paulista, a volta dele para o esporte. E aí eu já reforço que daqui a pouco, logo depois da opinião de Cauê, tá? Eu vou dar também a minha opinião, naturalmente, mas a gente vai começar a trazer aqui o passo a passo de todos esses acontecimentos. Vamos analisar o histórico de Daniel, a missão que tem pela frente. A gente vai fazer um programa aqui completo. Temos as telas, então estamos aqui na fase inicial com a primeira impressão de Cauê, a primeira impressão de Cássio, a minha primeira impressão sobre a volta de Daniel Paulista. Cauê, queria agora justamente a tua opinião desse retorno. Não era um nome que você colocava ali como prioridade, a gente já tinha tido um Sim, debate. sim. Você, por exemplo, fazia parte da linha de tentar um treinador ultra ousado como o Sosso Isso. para uma revolução dentro do brasileiro, sem necessariamente já estar plantando aí semente, né, para 2026. Isso, Fred. A minha linha de raciocínio era alguém que viesse para a gente arriscar o máximo possível. Mas a realidade é que os dois nomes que vinham, que estavam quicando aí, que estavam nas negociações, passavam por nomes que tinham outro perfil. Tanto Jair quanto Daniel Paulista. E entre os dois, Fred, por mais que eu tenha um ponto muito assim, com Jair, de não ser um admirador de Jair, talvez não é que eu não acho ele um cara inteligente. Talvez o que passe por Jair é que o momento que ele passou pelo esporte, eu acho que é um momento muito emblemático, que é um momento que eu julgo como muito negativo, particularmente no meu olhar para o clube naquela época. Então, termina isso contaminando o meu olhar para Jair. Isso sempre foi algo que posso até colocar assim, que tem atrapalhado um olhar meu para Jair. Porque aquilo foi um momento do clube de uma fase de olhar que o clube vendia muito. Estamos lascados, estamos fodidos, é isso que tem, e é esse tipo de futebol que temos que aplicar. E isso eu discordei muito na época e terminou que Jair terminou simbolizando muito disso. Mas Jair, até pelos últimos trabalhos, até uma entrevista recente que ele deu falando da importância de como foi o Atlético Goianiense importante para a carreira dele. O aprendizado que ele teve com o Atlético Goianiense, porque talvez tenha sido o primeiro trabalho dele que ele tivesse sido exigido realmente Uma vocação ofensiva, né? a vocação ofensiva. Ou eu faço algo diferente, ou eu vou morrer Porque de novo. o Atlético tinha, quando ele assumiu, uma diferença que eu acho que era de 13 pontos em relação ao Sport, se eu não me engano, tá? Que era um dos times do G4. Ele era o 11º, acho que era o 11º. Ele assume exatamente na virada do turno. E eu acho que ele tinha 13 pontos para tirar do Sport e tira. E tira. E é um time, lógico, o Atlético Goianiense investiu muito, ele começa modificando, para variar, o sistema defensivo dele, que chega Alex, que chega do Fortaleza, Luiz Felipe chega do Santos, os dois zagueiros que se tornam titulares, e Lucas Esteves, que foi muito bem no Vitória, mas antes do Vitória chegou lá pro Atlético Goianiense e ajudou muito ali naquele setor esquerdo. E ele transforma o Atlético Goianiense com uma proposta de jogo diferente do que a gente era acostumado a Jair fazer. E até por conta disso, apesar de ter sido numa Série B, mas quando a gente jogou lá atrás, antes de Antônio Oliveira, eu já tinha mudado até um pouco do meu olhar em relação a Jair. Nisso eu disse, dentre os nomes que se tem naquela primeira configuração, demissão de Pepa, é um dos nomes que ali eu colocaria como, em relação à faixa salarial e o que poderia entregar e o momento do esporte, era um nome que estava ok. Apesar de não ser o nome dos meus sonhos.
mas a gente tem que pensar o que a gente quer, o que a gente gosta e realidade. E aí, quando vem para essa nova etapa, pós Antônio Oliveira, e que se configuram os dois nomes, Jair e Daniel, eu fiquei muito mais pró-Jair. Não que eu tivesse, novamente reafirmando, convicções, tanto quanto um quanto o outro, mas eu enxergava que talvez Jair tivesse mais rodagem na Série A para tentar extrair algo desse time do Sport e que pelo menos se tivesse algum legado que servisse para 2026. Porque eu acho que o importante para o Sport esse ano é, se não deu, como dificilmente vai dar, tem que começar 2026 organizado. Então, essa era uma linha de raciocínio que eu tinha, que eu achava que Jair poderia ter esse caminho. E aí, quando chega a definição por Daniel, e você vai explicar mais à frente os cenários e como se deu, não era o meu favorito entre os dois, não era o que eu queria. E por que Daniel não seria esse nome? Primeiro, porque eu ainda acho o Daniel um cara, apesar desse passado lá no esporte e de recuperações com êxito de tiro curto, que ali foram tiro curtos. Curtíssimos. Do esporte. 8 jogos, 2 anos com 8 jogos. A gente vai passar por eles. E que muitas vezes é aquela história do que eu falo sempre do remédio. Que o cara assume, se o cara acerta na dosagem do remédio, vai. E às vezes dá resultado. E não precisa o cara ser muito milagreiro. Ele precisa aplicar, ter um olhar lógico, correto, para identificar e diagnosticar o problema e aplicar a dosagem do remédio certo. E Daniel conseguiu isso nas vezes anteriores. Quando foi necessário planejar e começar do zero, não conseguiu. E a carreira de Daniel nos últimos anos, apesar de ser um cara que você sempre olha assim, dentro de um patamar de prateleira de Série B, promissor, mas é um cara que sempre estava ali, tipo, agora vai e nunca ia. Mas nunca teve, Cauê, sejamos justos, um elenco dos 4 ou dos 6 melhores elencos da Série B. Sim. Sejamos justos. Não, com certeza. Mas a gente já viu vários outros trabalhos de treinadores que também tinham isso e conseguiam. O Mirassol então, subiu. Exato. Então, assim, ele tem, para mim, um excelente trabalho no Guarani de 21. Muito surpreendente até, pelo que o Guarani tem ali. Bate muito na trave ali mesmo, muito na trave. Eu acho que foi um trabalho até mais consistente do que esses trabalhos em relação à Série B, do que ele fez com o CRB, os 3 anos, o triênio de CRB, e faz esses trabalhos no CRB que sempre parecia que faltava fôlego, né, ao CRB, que sempre, opa, vai esse ano, sempre faltava esse fôlego. E chega no Remo agora, onde talvez a expectativa não fosse tão grande, pelo que o Remo tinha inicialmente, e ele começa a dar uma liga. Mas eu me apego muito à questão dessa falta, talvez, de ser mais calejado em Série A. Já pro outro lado da moeda, porque aí esse impacto da contratação dele tem 2 lados. Se tem essa ponderação que eu faço negativa, tem um lado que, sobretudo, quando você sai de uma gestão Antônio Oliveira caótica, que te trazem 2 coisas que te dão um certo sossego, um certo alento, que é, primeiro, identificação com o clube, entender a realidade do clube, que foi algo que Antônio Oliveira simplesmente fez questão de não querer entender. Perfeito. Fez questão de não querer entender. E tentou emplacar. De forma irritante até, tá, Cauê? Sim, assim, sim. De forma assim... Enfim, já passou. E de coisas até, Cássio. Ele trouxe coisas que até ele mesmo não tinha feito anteriormente. Então, assim, ele tentou emplacar coisas, porque quando o Sport diz lá atrás
Guilherme Falcão, que foi o termo que ele utilizou, foi pelo pragmatismo, Antônio Oliveira seria isso. Só que o problema é que ele foi dentro do pragmatismo de uma lógica dele, quando ele enxergou que o problema era e ele se agarrou àquele pragmatismo do erro do diagnóstico dele. E ele foi pragmático, mas diante de um diagnóstico equivocado que ele teve e que deteriorou tudo, acabou com o paciente. E aí a gente vai para outro ponto importante de Daniel, que é até em cima disso que eu falo de Antônio Oliveira, que é Daniel é um cara que faz o simples. Os times de Daniel não tem nada de rebuscamento, não tem nada que seja a revolução, não tem nada que você olhe, ó, Daniel vai chegar aqui, vai transformar, não. Talvez ele faça o simples, e talvez esse simples seja o importante para o esporte, pelo menos ter uma linha de raciocínio para reiniciar isso. Porque talvez o simples de Daniel, pós-Pepa, o esporte tivesse outro cenário. E tivesse sofrendo mais à frente, por talvez Daniel não ter os demais passos necessários na carreira e no treinador que vão se cobrar mais à frente, se ele conseguir aplicar o remédio certo, de início. Se tivesse sido ele ali pós-Pepa. Talvez o Sport, se tivesse sido o Daniel pós-Pepa, tivesse um cenário menos ruim, mas o andamento do campeonato fosse cobrar outras respostas de Daniel que talvez falte a ele por repertório, por falta de testagem, falta de tempo na Série A. Mas ele vai ter tempo, como o Cássio bem lembrou agora, são 27 rodadas por aí. Então ele vai ter tempo mais de 30 dias, né? Que é o importante. Dele ter... Talvez ele tenha feito essa aposta muito em cima desses 30 dias. De lógico, olhar o elenco do esporte, de entender que há algumas potencialidades, por mais defeitos que se tenha, por mais erros que se tenha, sim. Mas há algo, há algumas peças individuais, e se agarrar que nessa janela ele pode, de alguma maneira, botar o dedo dele e trazer algumas peças que ajudar a sabotar trabalhos de Pepa e atrapalhar trabalhos de Antônio, por mais que ambos tenham sido muito responsáveis pelos resultados que colheram. Mas a falta de sintonia no elenco para que ambos os treinadores pudessem executar algo, sobretudo ali no ataque, precisa ser corrigido com essa janela que se tem agora. Precisa ser contratado atacantes de velocidade, atacantes que ajudem a quebrar linhas, porque senão vai continuar sendo um moedor de treinador, por mais culpa que eles tenham. Mas a gente vai ver algo simples, nada do outro mundo, mas para esse início do esporte de remontagem, acho que é muito essencial, Fred. E espero que os atletas entendam isso, que tem esse outro lado, porque não pode só ter a boa vontade de Daniel de não querer atrapalhar. Precisa também ter a boa vontade dos jogadores em querer ajudar. Enxergar o treinador como um treinador que veio para somar e não como um treinador que é menor que a carreira de todos esses jogadores. Que é um treinador que talvez fale baixo, isso entre aspas eu estou colocando, e simbolicamente, pelo patamar da sua carreira, mas que consiga impor seus conceitos e os jogadores aceitem, os jogadores abracem. E aí vai ser muito importante a diretoria e esses novos gestores que chegaram ao clube remunerados deem esse suporte a Daniel, para que ele não seja a parte mais frágil nesse cabo de guerra.
porque esse lado do extracampo também vem pesando. Por mais que não tenha sido decisivo numa implosão do esporte, mas a deterioração que os resultados, que o desempenho aplicou, também causou feridas nesse extracampo. E todo mundo precisa de alguma maneira colocar essas pecinhas desse quebra-cabeça para funcionar. E esperar, Fred, que a diretoria entregue peças para que Daniel consiga implementar minimamente esse trabalho simples, mas é o que é o necessário para o esporte tentar retomar. Vamos uma coisa de cada vez, né? E vamos passando aqui. Cássio, só antes de eu trazer um pouco da minha visão e começar a desmembrar aqui o nosso programa, Cauê foi mais direto ali na questão de uma preferência, que ainda preferia Jair a Daniel nesse momento. Você fez uma abertura mais geral, com informações. Você quer se posicionar também, se você, nessa dividida que o Sport ficou entre os dois, se você tinha um preferido? A minha grande dúvida, seja com Daniel Paulista ou Jair Ventura, é aquela mesma que a gente já tem debatido algumas vezes. Seriam dois nomes. Acho que se o Sport cair, talvez Daniel seja um nome melhor para a Série B pelo estilo do que o de Jair Ventura, apesar de Jair Ventura já ter feito esses seus ajustes, como você já trouxe aí pelo Atlético Goianiense. Mas a questão e se não der certo logo? Porque se o Sport for cair, tá com um cara que vai cair. Qualquer um dos dois nomes seria um nome ok para a segunda divisão do ano que vem. Mas aguenta 27 rodadas de porrada. Essa sua ponderação Eu não sei. Então, nesse caso, assim, no fim das contas, é o seguinte: qualquer um dos dois tá ok. Mas eu tenho muito mais dúvida se vai suportar 27 rodadas. Perfeito, Cássio. Eu acho que foi até bom você trazer, porque eu ia voltar um pouco para isso. O fio entre Daniel Paulista e Jair Ventura é muito tênue ali, tá? Esse melhor aí, aqui, assim, não tá... Qualquer um dos dois, para mim, nesse momento, acho que já é um ano perdido, é uma arrumação de casa. A questão é se aguenta até o fim do ano uma campanha difícil. A sensação que eu tenho, Cássio, é que se tivesse vindo o Jair e acontecesse esse cenário que você está falando, de Jair não conseguir dar uma melhor efetiva e não conseguir permanecer no clube para 2026, eu acho que quando começasse 2026, o primeiro nome na mesa seria o de Daniel. E acho que agora que veio o Daniel, se Daniel não conseguir dar um choque nesse esporte, não conseguir trazer uma melhora, se o esporte seguir uma linha de aproveitamento baixíssima ali de 8, 9, 10, 15% de aproveitamento, e Daniel não se viabilizar para iniciar o trabalho de 2026, eu acho que o nome de Jair Ventura volta para a mesa de forma pesadíssima, porque o esporte se colocou nesse caminho e as duas últimas escolhas do esporte de treinador, Pepa e sobretudo Antônio Oliveira, com seus salários acima de uma média do que o esporte pagou na sua história e multas também muito pesadas, isso esgotou um pouco o perfil, tá? Esgotou um pouco o perfil e esgotou também possibilidades financeiras. Eu já tinha deixado público aqui que para uma reação dentro de uma Série A, na situação que está, e sobretudo que estava quando Pepa foi demitido, o meu nome era Jair Ventura, acima de qualquer outro nome, inclusive. Tá? Não é só comparando o Jair com o Daniel. Quando Pepa foi demitido, eu já teria ido em Jair Ventura. Porque a forma com que Jair Ventura salvou o Sport em 2020, a forma com que ele salvou Goiás e Juventude, o lastro que ele tem na Série A, e essa mudança até de visão sobre ele que a gente teve com o Atlético Goianiense, a reação dele no Atlético Goianiense na Série B de 2023, me davam confiança de que Jair era o melhor nome para salvar o Sport. Mas veio Antônio Oliveira e com 1 ponto em 4 jogos,
a perspectiva de reação baixou demais. Baixou demais, demais. A ponto de que o nosso discurso aqui passou a ser, e virou o meu mantra. Quem acompanha a gente regularmente já cansou de me ouvir falando isso. Virou o meu mantra. Para mim, todos os passos que o Sport der, desde a última partida contra o Mirassol, eu esperei muito para começar, né? Quando perdeu do Mirassol, eu disse, pronto, agora o Sport tem que aceitar a sua condição de que tem 95% de chance de jogar a Série B ano que vem. Talvez até mais de 95%. Tá? De jogar uma Série B ano que vem. Então o Sport tem que trabalhar com essa realidade. O Sport precisa se conscientizar de que a chance de ficar na Série A é ínfima e a chance de ficar na Série B, de voltar para a Série B, é gigantesca. E se você não der passos agora que pensem na Série A, mas que também possam gerar algum ganho na Série B, o Sport está fazendo errado. De longe, eu querer aqui que o Sport não tente, que o Sport não lute, que o Sport não acredite, que o Sport não faça investimento para mudar a cara do time e para tentar uma reação na Série A. Eu quero que tente. Existe um contexto matemático que a gente até vai resgatar aqui essa noite que permite. O entorno da zona de rebaixamento travou nas últimas rodadas. Tá? Agora, assim como o treinador, cada novo reforço, quem chegar, quem permanecer, a gente tem que pensar o seguinte, ó, tá trazendo, vou citar aqui de forma, não tem informação alguma, só o que todo mundo já leu, o Ayrton Rato, que é o nome que está se circulando. Se o Sport realmente cair, o Ayrton Rato pode ser um cara útil para a Série B, o salário dá para pagar, ele tem o perfil que vai topar jogar de boa. A conclusão é sim, traz. A conclusão é não, não traz. Para mim, eu iria nesse perfil daqui para frente. E como eu falei, me preocupava muito que a condução fosse com o Antônio Oliveira desse momento. Dá um alívio não ser Antônio Oliveira, seja lá quanto vai se pagar de multa, infelizmente. E ainda preferia Jair. Numa dividida, eu ainda preferia Jair. Mas, e eu até externei também isso, eu não queria que saísse desses dois nomes. Ou Jair, ou Daniel. Como eu falei aqui, o Canto da Sereia, Cauê não estava nesse programa, mas eu falei, o Canto da Sereia de Sosso chegou a fazer morada na minha mente. Dizer assim, porra, talvez um tiro ali, mas realmente minhas visões eram de que o Sport precisava voltar alguns passos em relação ao perfil de treinador. Era fundamental que fosse alguém da casa, alguém que já conhece o clube e alguém que o Sport conhece o comportamento e a índole e a postura. Pessoas sérias, treinadores que vão vir com fome, porque isso é outra coisa fundamental. A gente percebia fome de desenvolvimento, de crescimento na carreira. E Antônio Oliveira, o cara chegou aqui arrogante, parecia que tinha treinado, parece que estava em Portugal treinando o Benfica e veio para cá. O único trabalho de Antônio Oliveira que serve de referência é o do Cuiabá, tá? Que Jair Ventura tem 3 desses. Então, ter um treinador com sede, eu acho que era fundamental. E é por isso, tá, que me agrada o nome de Daniel Paulista. Eu estava como Sport até, entre Jair Ventura e Daniel, mas me agrada o nome de Daniel. Tenho certeza, convicção de que o Sport mudará, de que o Sport vai reagir? Não tenho, ninguém tem, pô. O time não consegue se sustentar em campo. A gente não tem perspectiva para nada. Mas agora a gente tem a confiança que vai vir um cara trabalhador, com muita sede, porque vem para a maior oportunidade da carreira, vem para 27 jogos dentro da Série A, vai trazer um cara honesto, um cara que não é de esquema, que não é de sacanagem e que consegue ter uma boa relação com o grupo de jogadores, com a comissão técnica, com os funcionários do clube. Algo até raro, porque Daniel Paulista não é um treinador de corrente política do esporte. Então ele se dá bem com oposição, com situação, com Yuri, com o Dubê, com Milton, sabe? Com quem conviveu com ele, porque jogou no esporte com esses presidentes, com essas frentes políticas, e sempre foi um cara
extremamente correto, sério, tá? E trabalhador, e não mudou. É claro que do lado do Remo agora, o torcedor do Remo deve estar dizendo, pô, como é que tá dizendo que o cara é sério, o cara abandona um bom trabalho no meio? É uma outra perspectiva, mas talvez o que a gente está falando da perspectiva do Sport e da chance de carreira dele dê para entender. Tá? Até porque Cauê falou aqui, e eu vou repetir o que o Cauê falou, Daniel fez um bom trabalho no Guarani. Eu não vou nem falar do Confiança, de uma divisão abaixo, mas fez bom trabalho no Guarani, bons trabalhos no CRB, e Cauê ainda trouxe aqui, mas fica com a sensação de que não fecha com o objetivo final alcançado. Não sobe, em outras palavras. E talvez o Remo, Daniel correria o risco, assim como ele tinha a chance de pegar o Remo, subir e mudar de patamar, ele correria o risco de levar o Remo a uma sexta posição, a uma sétima posição, que condiz com a lógica de um Remo voltando para a Série B. Seria um ótimo trabalho. Se Daniel Paulista leva esse trabalho até o fim, entrega o Remo em sexto, a 2 pontos do G4, Cauê Diniz ano que vem chegaria aqui e falaria: ele ainda não concluiu um grande trabalho, falta conquista. Então veja, por mais que fosse muito lógico seguir no Remo, também era muito brutal. Porque se ele for quarto, ele tem uma avaliação. Se ele fizer um ponto a menos e for quinto, ele vai ficando rotulado e tatuado e marcado como um cara que não tem o último passo, um polimento final para subir. A E isso é um vinda pouco para injusto. ele não fecha o cenário dele de B, Fred. Deixa a porta da B Exatamente. escancarada para ele na B. Ele tá tentando pegar um elevador de flash para ir para A. Mas deixando a B muito bem escancarada para 2026. Exatamente. E aí eu repito, nem o Guarani, nem o CRB, nem o Remo, talvez o Remo até fosse o melhor deles, entregaram a Daniel Paulista um elenco para dizer assim, ó, vai lá e sobe. Pega isso aqui e sobe. Veja, o Remo não está entre os 4 principais elencos. A gente até fez uma tier list aqui que o Remo foi colocado em quarto, tá? Eu nem concordaria exatamente, mas acho que o Remo está ali no bolo dos 6, dos 8. Mas estava dando condições, trazendo jogadores. No entanto, também corre o risco de ser muito atingido nessa janela. Pedro Rocha fica, por exemplo, é muito visado pela Série A. Tá? Então, Daniel certamente fez um cálculo aí de possibilidades, e aí eu concordo muito com o Cauê. Com essa escolha, a porta da Série B está abertíssima para ele. E ele talvez abra a porta da Série A, além de ter uma questão, um vínculo emocional, afetivo, claramente forte. Claramente forte com o esporte, tá? Claramente forte com o esporte. Então, essa é a minha visão e a minha introdução. A gente está com uma enquete no ar, tá? Que já está ultrapassando 600 votos, tá? Uma das enquetes mais votadas aqui até hoje. E Daniel tem um aproveitamento de uma aprovação, não um aproveitamento, uma aprovação de 76%, que é um número bom, muito bom. Ele não liderava as enquetes que a gente fazia. Vocês lembram, né? Ele ficava em segundo e terceiro. Sosso tinha 51% na enquete que a gente fez. Mas eu acho que se a gente tivesse aqui falando de Jair Ventura tem uma rejeição maior de alguns por conta do venturismo, né? De ser mais conservador, mais defensivo. Mas eu acho que estaria ali na casa de 70%, talvez 60% abaixo. Eu acho que os dois nomes agradariam. E eu me preocupei quando eu recebi a notícia de que Jair não tinha encerrado a negociação e alguém postou lá de Belém de que ele ia ficar no Remo, o foco era o jogo de domingo, eu me preocupei para onde o Sport iria. Tá? Carille, Até imagina. Mas não iria, Cauê. Veja só, eu nem considerava mais Carille por conta dos valores que o Sport estava pelo trabalhando. preço. Sim. Então eu já tinha desconsiderado o Carille, assim, porque o Sport trabalhou em valores mais baixos. Mas vamos dar uma andada aqui na carruagem do programa, tá? Vou ler alguns superchats. Márcio, deixa eu ler os superchats aqui, só para a gente já
Não, deixa eu escolher alguns, porque os que tem pergunta eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos começar com o de Paulo, tá? Daniel Paulista tem forte identificação com o esporte. Opinião aqui de Paulo. Veja, a gente está com a enquete com 76%. Os superchats, as mensagens estão chegando, vão dar esse mesmo tom, a maioria delas. Felipe Ataíde, Daniel conhece o esporte e isso faz muita diferença. Eu concordo, tá? Bruno Souza, com o estrago feito, Daniel, para mim, é preparar para a Série B, tá? Diógenes fala em 2 anos de contrato, já planejaram 2026 na Série B. Em todas as fontes que eu li, não sei se teve algo novo desde que a gente entrou aqui, falava só em contrato até o final do ano, o que até me surpreendeu, tá? Mas aí, eu não achei surpreendente, não. Acho que aí, Fred, deve ter gatilho, permaneceu, ganha um bônus gigantesco, porque, assim, eu acho que isso é o básico. Veja, depois de pagar, se o Sport faz 2 anos, depois de pagar tudo para Pepa, porque o contrato é até o fim, aí de repente demite Daniel Paulista, não seria só até dezembro, não, seria até dezembro de 26. Assim, é um comprometimento, é um compromisso muito grande. Então, assim, eu achei natural. Mas o que me surpreenderá é se não tiver gatilho. Ó, a Seletivo Digital Meta. Mas o que me surpreendeu é porque parecia uma questão né? Uma condicional dos dois. Parecia uma condicional dos dois. Mas eu acho que um treinador de futebol no Brasil, um clube a fechar 2 anos, ainda mais um clube nessa situação do esporte, não é nem responsabilidade, é outro nome. Mas eu acho, Cássio, que até que evoluiu também por Daniel, por aí também. Ele ceder a este ponto de deixar 2026 para depois, deve ter sido uma condição que fez com que ele fechasse e não tenha sido do Jair também. Nessa gangorra que estavam os dois. Eu vou passar pelo que eu sei daqui a pouquinho. Deixa eu só ler mais alguns superchats para a gente não ficar com aquele final com 30 superchats para ler, tá? Michel Xavier. Daniel dificilmente vai fazer um milagre desta vez, mas espero que consiga fazer esse time ter uma campanha digna, tá? Guilherme Batista. Daniel precisa chegar para ser o treinador da Série B de 2026. Se conseguir o milagre da permanência, ótimo. Mas o estrago já está feito e é enorme, tá? Leão Cansado. Rapaziada, se o contrato do Daniel não for feito pelo menos até o final do ano que vem, para mim não valeu a pena. Jair Melo. Tô com pena de Daniel. Lidar com o mod incompetente dessa diretoria, jogadores fracos, e aí ele pontua, com exceções, sem perspectivas de boas contratações nessa janela, Jair se posiciona com pena da escolha feita por Daniel, tá? Hermínio Neto. Para esse time melhorar, para esse time o melhor é Jair, mas para o esporte o melhor é Daniel. A torcida não ia suportar o esporte defensivo demais. Tinha gente pedindo Luxemburgo, daí você tira, tá? E ele complementa. Daniel tem lastro para errar. Jair não teria pelo estilo de jogo de Jair. Vinícius diz que a diretoria apenas trouxe um escudo, tá? E Caio Corrêa diz que com o Daniel Paulista pode voltar o Leãozinho da Metrópole, né? Ele tá brincando ali que o Sport ganhar o jogo fora de casa, a gente prometeu que dançaria. Lembrei disso hoje com um amigo meu, Alvirrubro, lá no negócio do meu filho. Eu disse, rapaz, eu disse pros caras antes do Mirassol, bota esse leão pra dançar, pô. Queima logo esse cartucho, que pode ele tá travando. Esse cartucho pode tá travando, pô, o jogo. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu até tinha discordado de Fred em algum debate, não sei se foi em off e tal, mas nesse mês, dependendo da forma, não é acreditar, eu estou bem discreto do desfecho do esporte nessa campanha, mas as pessoas vão assistir Juventude Esporte de outra forma. Assim, isso aí... Vão, isso total. Total. Vai depender, lógico, muito também das contratações, mas o fato de você enxergar o primeiro fora da zona do rebaixamento só de óculos, sem precisar de ser de binóculo, já ajuda. E não ser Antônio Oliveira,
reforça o cenário de não tampou o caixão. Por mais que ele esteja muito bem encaminhado. Vamos passar aqui, como eu falei, a dar um pouco de todos os ângulos dessa chegada de Daniel. Cássio já citou aqui, mas queria mostrar também na tela, trazer aqui a nota oficial do Remo, Cássio, que confirmou a vinda de Daniel para o Sport. O clube do Remo informa que na tarde dessa terça-feira o técnico Daniel Paulista, após comandar o treinamento, pediu desligamento do clube de forma irredutível. Eu vou sublinhar aqui esse irredutível. Há 2 dias, o profissional foi procurado pelo Sport, que se propôs a pagar a multa rescisória existente no contrato, R$485 mil essa multa, o que garante o direito, a partir disso, dele seguir trabalho no outro clube. E aí a nota passa pela carreira, né, de Daniel. O que também me chamou a atenção, isso foi até reportado pela imprensa de Belém, de que houve uma última reunião até para decidir se Daniel comandaria o time contra o Operário ou não, porque eu até cheguei a comentar com Pedro Maranhão, né, o setorista do Sport do NE45, que eu disse, veja só, depois da negativa de Jair, quando o nome de Daniel ganhou força, eu acho que só vai essa de ganhar força, a se materializar, só vai acontecer depois do jogo do Operário. Eu imaginava que, como a gente já estava ali na sexta-feira à noite, no último treino, eu imaginei que Daniel faria o jogo do Operário. Mas eu também lembro questões éticas que se perde o jogo, se empata o jogo, dentro de casa, iam dizer que ele estava desconcentrado, né? A gente já viu exemplos parecidos quando um treinador vai para o jogo já acertado contra o clube. Então talvez tenha sido melhor, né, para Daniel ir para o Remo a decisão. Ele deu o último treino, mas se retira do clube e não comanda a equipe contra o Operário domingo, tá? Jogo importantíssimo para o Remo pela Série B. Me chamou a atenção a velocidade com que a negociação se materializou na tarde dessa terça-feira. E aí a gente vai justamente para aquele ponto que eu tinha e até introduzido na abertura. Já pode trazer, Márcio, a tela para a gente destacar. Aqui ainda, antes da negociação, só para mostrar o que foi Daniel no Remo, o Cássio também já citou, tá? Vinha com 4 vitórias e 4 empates até perder o jogo para o CRB. Esse jogo que ele perdeu para o CRB, o jogo estava 1-0 e Pedro Rocha perdeu um pênalti dentro de Maceió. E depois Pedro Rocha perdeu mais algumas chances em uma cara a cara, né, com o goleiro do CRB, Matheus Albino. E se você colocar uma lupa nesses resultados de Daniel no Remo, a gente até vinha destacando isso no raio-x da Série B que a gente está fazendo, né, Cássio? Contra a Ferroviária e contra Os pontos escaparam, né? Escaparam na última bola do jogo contra o Botafogo. O Remo estava ganhando 2 jogos fora de casa. E na última bola do jogo, o Remo sofreu 2 empates. Então, é uma ótima campanha de largada do Remo. A gente, no nosso raio-x da Série B, mostrou a disparada a melhor campanha da história do Remo de largada. O Remo tem poucas campanhas da Série B, mas assim, muito acima de qualquer outra. Tá? Mas ele tem um Remo organizado e um elenco organizado do Remo nas mãos. Tá? Por isso que também surpreende. Atos me fez uma pergunta ontem. Ontem a gente trouxe a negociação. Pode até ir para a tela da negociação já, Márcio. E Atos me fez uma pergunta. Ele perguntou, Fred, você acha que é mais difícil para qual dos dois chegar para o presidente do clube e comunicar? É mais difícil Jair largar o Avaí ou Daniel largar o Remo? Eu achava mais difícil o Daniel largar o Remo. Porque Jair é mais consolidado na Série A, tem mais peito para esse tipo de escolha e não tem tanto dano para Jair. Abandonei o trabalho no Avaí ali e fui para o Sport. Não teria tanto dano. Avaí Jair é um treinador mais de Série A do que de Série B.
estaria voltando para a Série A, num clube que ele tem algum elo, tá? E outra coisa, eu acho que o Remo tem mais time que o Avaí nesse momento do ano, da temporada. Eu acho que a perspectiva até de A reforços, vibe é de diferente, a vibe do contratação, Remo a é vibe diferente é do Avaí. diferente. É. Porque Eu o acho, Avaí vem em cenários muito complicados e não é de hoje, de crise interna. Então, assim, o trabalho de Jair em cima do que está sendo feito é um trabalho bom, até por conta disso. A gente viu os Avaís dos últimos anos, que traz treinadores, até com o próprio Henderson, ano passado, gastando dinheiro para levar Henderson, e não consegue andar. Já o Remo é aquela vibe de. É um clube que está tentando se resgatar, é um clube que tem um passado forte, que tem um torcedor que vai muito, que é presente e tem uma coisa que é meio que assim, lá, se chegar perto para subir nessa janela, a turma enlouquece e o cheque anda, tem o viu? que o Avaí não tem, né? Tem o O sprint, tem Pix vai, o vamos, bota vamos o que o Avaí Pix não depois tem. se resolve para E tem pagar. dinheiro, exatamente. Então, eu achava que para Daniel era mais difícil. E também trouxe aqui. Achava que para Daniel, sempre que o esporte aparece, em qualquer situação, em qualquer cenário, ele diz sim. E isso, eu não sei se isso é o ideal para a carreira dele. Eu realmente não sei se é o ideal. Mas a verdade é que Daniel tem um comprometimento, um carinho, uma vontade com o esporte assim, gigantesca. E eu vou começar esse trecho da negociação justamente com. Eu já contei muito aqui, não precisa contar de novo, tudo o que aconteceu quando Daniel foi o primeiro escolhido do esporte para substituir Guto Ferreira. Né? Quando o esporte acaba acertando o Pepa, eu já contei essa história em detalhes. Houve uma tarde ali em que Daniel assumiu a missão de tentar resolver a multa com o presidente do CRB. Ele conseguiu convencer o presidente do CRB a retirar os 500 mil de multa, procurou o esporte, procurou o então gestor de futebol, Guilherme Falcão. Guilherme Falcão não atendeu as ligações dele, colocou Daniel em stand-by, porque naquela tarde, enquanto o Daniel negociava, o esporte avançou com Pepa e preferiu Pepa. Alguém me perguntou no programa, não sei se foi Cássio ou foi Cauê, perguntou assim: por que Daniel não tá com raiva disso, não? Ele não guardou mágoa, ele tá negociando com os caras de novo. Na mesma hora chegou uma mensagem para mim: Daniel não guardou mágoa nenhuma. Manteve uma ótima relação com o próprio Guilherme, com a gestão. Ele aceitou que o Sport ali, um gap de 5 horas, mudou toda a configuração. Ele foi muito prejudicado, porque ele abriu mão da multa e 2 jogos depois foi demitido. Ficou feliz com o sem a acesso do multa. esporte. Ficou feliz com o acesso do esporte. Mas ele continuava em contato com o esporte, sondando agora jogadores para o Remo. Ele estava em contato com o esporte, sondando a possibilidade de ter jogadores do esporte indo reforçar o Remo na Série B. Tá? Por isso, eu achava que seria um pouco mais difícil, mas a verdade é que Daniel, de fato, tem esse comprometimento com o esporte e isso faz com que a torcida também retribua. Então, isso constrói o lastro dele com o esporte. Tá? Eu não sei se eu, na situação dele, teria saído. Situação difícil. Tá? Mas, como eu falei, eu acho que ele também precisa fugir um pouco do risco de ser o quase da Série B. Sobre a negociação, tá? A gente vinha atualizando o cenário e o esporte manteve os dois. Acho que a primeira conversa, hoje é sexta, né? A primeira conversa foi na quarta noite, né? Quando a gente tava com a live, foi quarta ou foi terça, foi a live do... Segundo o Remo, 2 dias, né? Mas vamos lá, qual foi a live de terça? Foi Série B e tal, a gente fez o esporte no final, eu não me lembro agora exatamente. Mas, desde a primeira live que a gente fez, a negociação estava aberta, acho que foi 2 dias mesmo. E aí, no dia seguinte, a primeira apuração que eu tive, tanto com o staff de Jair, tanto com pessoas próximas a Daniel, foi de que a proposta do esporte quase ofendeu. Não é que frustrou expectativas, não. É porque, como é o processo? Primeiro, o executivo do esporte, Thiago Galharino, ele conversou com
Daniel conversou com o Jair sem falar de dinheiro. A primeira conversa é uma conversa com o treinador, é uma conversa conceito, vem Entender para cá, modelo, meus conceito, jogadores, deve ser que isso. é conceito, né? E Até depois porque o entra que esbarrou na continuação de Antônio foi claramente conceito, né? isso, Muito do que total. esbarrou. Mas aí, quando forem para o staff, para os empresários que vieram os números do esporte, veja, foi de baixa expectativa, de frustração de expectativa até a se sentiu ofendido, assim, com o que o esporte levou para a mesa. O esporte levou para a mesa uma proposta muito baixa, tá? Uma proposta que o Náutico paga a Hélio dos Anjos da Série C. O esporte foi no patamar que o Náutico paga ao professor Hélio, né? Paga muito a ele. Mas foi no patamar ali que não é nem o patamar da Série B mais. Condição que Daniel tem no Remo e que Jair tem no Avaí. Jair Ventura, ele recentemente tinha, quando ele passou pelo Goiás e salvou o Goiás, garantiu a permanência, ele tinha um acerto de um salário na Série A, caso não conseguisse salvar, tem uma redução na Série B. E era quase. Acho que o Sport ofereceu menos de 50% do que foi a primeira proposta de Jair Ventura. E para Daniel, eu soube que tinha sido até um pouquinho menos a primeira carta na mesa do Sport. Mas, como eu até escrevi no Twitter, falei aqui, era só a primeira carta. Outras cartas vieram, as negociações foram avançando. E os dois lados, por isso, caso que eu falei que eu me assustei, porque eu me surpreendi com ter sido um ano, é que os dois lados, eles queriam proteção, eles queriam valorização e queriam proteção, tá? Ou seja, proteção ou é uma multa ou um salário, um contrato que esticasse até o final do ano que vem. Esse ponto, só deixa ressalva que esse eu esperar o clube confirmar. Até porque Pedro Barião disse que é até o final do ano. Então, assim, na verdade, existe informação. Pedro, todas as informações. Eu acho muito mais razoável do que depois de. Veja, Daniel Paulista será o terceiro treinador efetivo do esporte. Não tem nem conta interesse, é o treinador efetivo na 12ª rodada. Não dá para um clube que está desse jeito ainda meter 2 anos de contrato. Assim, acho que seria um exagero. Mas eu acho que era o que os dois negociavam, tá? E as negociações avançaram. Quando eu tuitei hoje que Jair encerrou a negociação com o Sport, e de fato encerrou, foi a palavra do staff de Jair, eu cheguei a dizer que os valores e os termos ficaram distantes. Tem um erro meu ali, tá? Não ficaram distantes, ficaram muito próximos. Ficaram muito próximos. Mas o Sport transitou numa margem salarial que ela pode ser coberta, que ela não é um entrave para que o Remo bancasse Daniel, por exemplo. E aí, lembra que eu pedi para sublinhar a palavra irredutível no comunicado do Remo? Eu acho que Daniel não abriu a possibilidade do Remo igualar a proposta. Eu acho que Daniel não abriu, por isso que a nota traz o irredutível. Daniel não negociou com o Remo. Daniel fez uma contraproposta para o Sport, a contraproposta do Sport foi aceita, e Daniel, a palavra dada, a palavra cumprida. Se essa é a minha contraproposta, não vai ter leilão, não. E aí, por isso que eu sublinhei a palavra irredutível. Eu acho que a diretoria do Remo quis mostrar que não teve chance de negociar, tá? E veio uma notícia de um salário de R$500 mil. Alguém tuitou. Eu me assustei. Porque, veja, eu estou falando de valores que no início quase que ofenderam. E depois uma série de jornalistas aqui no Recife trouxeram que
obviamente, esse salário não é de 500 mil reais. Eu acho que também não é nem de 400 mil reais. Tá? Eu não tenho os números, mas eu acho que esse salário não é esse super salário que inicialmente foi tuitado, né, vindo de Belém. Não tenho informações em relação à multa, não sei o quanto houve de valorização real do salário de Daniel, mas para mim pesou muito no final das contas, de um lado para o outro, o fato de que Daniel foi contra a proposta dada, contra a proposta aceita, palavra dada, palavra cumprida, tá? Com o Sport, né? E na hora que o Sport paga a multa do Remo, ele, em tese, tá? Claro que o torcedor do Remo que está assistindo, a gente cada vez mais tem um público do Remo aqui com a gente. É claro que o torcedor do Remo não vai aceitar isso, mas em tese, um compromisso com o Remo foi cumprido porque a multa foi paga. Ele não foi, ao contrário do que ele fez no CRB, que ele chamou para si a responsabilidade de convencer o presidente do CRB a tirar a multa do Sport. Dessa vez não, dessa vez o Sport coloca aí, Cássio, em multas mais quase R$500 mil aí na conta de mais uma multinha que o Sport paga nessa temporada, tá? Investidor. Então, feito os bastidores aí da negociação, o único ajuste é esse. Eu cheguei a tuitar que ficou distante Jair, mas não ficou tão distante, tá? A negociação foi dentro de um valor abaixo do que Antônio recebia e bem abaixo do que Pepa recebia, tá?